Um abraço para você, que você tenha um bom domingo, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vamos tabelar com uma figura muito importante no futebol brasileiro. Ele tem uma história marcada como jogador, como desportista, como árbitro de futebol, como escritor, como historiador, enfim, um grande conhecedor, um profundo conhecedor do futebol, além de ser um empresário de muito sucesso. Temos a honra de receber hoje de volta. Você quer a chave? Olá, tudo bem? Você é minha esposa. Tudo bem? O Teodoro. Prazer. Dona dele, né? Que o homem nasce livre, mas é escravo da mulher que passa pela vida. Ela é produtora lá na TV Anguera. É? Vou começar. Eu quero... Recibo? Eu mandei pro seu e-mail. Passa no Alan. Muito obrigada. Você abre da OJC? Abro. Então, mandei lá. Tá. 3, 2, 1. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando para tabelar com uma grande figura do nosso futebol. Ele, como jogador de futebol, como árbitro, como escritor, como comentarista, fez e faz história no nosso esporte. Ele é um profundo conhecedor. Hoje temos muitas coisas interessantes para mostrar para você através do conhecimento desse nosso convidado, que é Teodoro de Castro Lino. Tudo bem, Teodoro? Prazer tê-lo aqui no Tabelando. É uma satisfação muito grande estar aqui e, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para a gente trocar algumas ideias sobre esse curioso mundo do futebol. Teodoro, você é pernambucano, né? Eu sou pernambucano, nasci em Recife e meu pai era comandante de marinha, depois se transferiu para Natal e minha vida no esporte teve início no Alecrim de Natal. Vamos começar assim da sua origem. Quem era o comandante Castro Lino? Meu pai começou como grumete, depois passou a ser marinheiro e depois passou a estudar e chegou a capitão de fragata. Nunca ficou em segundo lugar em nenhum concurso que participou, sempre foi em primeiro lugar. E chegou a ser comandante da Base Naval do Rio Grande do Norte e do CIAT. Gostava de esporte? Mais ou menos. Ah. Ele gostava muito, era de ler. Era uma pessoa que lia muito. Quem era a dona Francisca Fernandes? Minha mãe. Minha mãe é uma pintora e que nos ensinava em casa que é importante para qualquer ser humano fazer pelo menos 2 amizades por dia. 2 amizades por dia? Era Isso uma é obrigação. Né? E às vezes até eu extrapolei que faço 5. Atendeu as recomendações da mãe, né? Tem irmãos? Tem. Tem a minha irmã, que é uma excelente dona de casa, que já casou 5 vezes e está com 5 casas novas. E tem o meu irmão, que é um engenheiro que mora em João Pessoa, que é o Francisco Fernandes de Castro Lino. Que jogou no Flamengo, nas categorias de base, junto daquela... Ele fez parte com Adílio, com Musa, com aquele pessoal todo. Mas depois ele teve algumas oportunidades e não deu muito certo e preferiu ser engenheiro. Quantos anos você tem? Que eu tenho? Eu cheguei na 6ª estação, que o ser humano ele tem 10 estações. Cada 10 anos, 10 anos é a primeira, 20 é a segunda, 6ª é a 6ª. E estou torcendo para ver se piso na estação número 10, que é com 100 anos. Ver se chego lá. Quando é que começou o interesse por futebol, pelo esporte? Eu tive a oportunidade em Natal, uma irmã de minha mãe, que é a tia Isabel, casou com o Severino Lopes. O doutor Severino Lopes foi presidente do Alecrim de Natal e jogou na seleção do Norte e Nordeste. Ele foi um grande atleta e foi ele que, com 14 anos, me levou para as categorias de base do Alecrim. E no Alecrim é onde eu me destaquei bastante. Jogava em que posição? Eu jogava de ponta direita. Ponta direita. Ponta direita. E nossa obrigação era chegar à linha de fundo. Então o ponta direita era aquele que tinha que pegar 5 ou 6 bolas
no primeiro tempo, 5 ou 6 no segundo tempo, e todas eram pelo menos 4 você chegar na linha de fundo e fazer um bom cruzamento. Aí você chegou a jogar no profissional do No Alecrim. profissional e fui campeão em 1966, sendo destaque e recomendado, que é uma história que muita gente sabe, que fui recomendado para o Botafogo do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, o Tim bateu no meu ombro e disse, olha, você veio muito bem recomendado, você vai ter a oportunidade e vai disputar a posição com aqueles dois ali. Aí tinha um homem deitado numa maca, talvez se recuperando das farras, e o outro da minha idade, com o pé no banco, colocando uma atadura no pé. O deitado era Garrincha e o atadura no pé era Jairzinho. Aí eu passei para o mundo da arbitragem. A chance seria mínima, né? Mas o treino do Botafogo era melhor do que jogo. Era? Para você ter ideia, o estádio era lotado e você participar de um treino com grandes jogadores é uma coisa realmente diferenciada, porque todos eles sabem jogar e você chega à conclusão que não precisa de treinador. Porque no futebol, quem se desloca recebe, quem grita tem preferência, e você tem apenas que se preocupar em antecipar o que você vai fazer. Porque se você for pensar o que vai fazer quando a bola chegar, geralmente se atrapalha. Então você tem que antever o que você vai fazer antes da bola chegar. E o Garrincha fazia isso? O Garrincha, ele bebia, não treinava, fumava, e ele dizia, eu aqui jogo, Gesso pensa o Didi, e só tem uma coisa que eu sei fazer bem, é a certeza que se o jogador está parado na minha frente, sou eu que espero ele se movimentar. Porque o drible de Garrincha, todo mundo sabe que era só para o lado direito, mas ele que me falou isso. Ele disse, olha, eu apenas fico observando o marcador. Ninguém tira os dois pés do chão ao mesmo tempo. Então, quando o marcador ameaçava levantar o pé, é que ele saía. E geralmente o marcador ficava desequilibrado. Se você prestar atenção nos dribles de Garrincha, é para a direita, mas muitas vezes ele ameaçava, passava o pé por cima da bola, voltava, e a bola ficava parada. Porque ele só tocava na bola depois que você desse o bote. Quando você desse o bote, é que ele tirava a bola para o lado direito. E dava certo. É interessante, é isso mesmo. O Jairzinho já era mais velocidade, né? Jairzinho é o que o Gelé, que era o professor do Pedrinho de 40, foi um treinador que eu tive, que ele dizia, ó, eu não dou instrução para jogador, porque geralmente o pensamento do jogador para sair do pé e chegar na cabeça demora 50 minutos. E o primeiro tempo só tem 45. Então quem está aqui é porque sabe jogar. Jairzinho era muita velocidade, muita explosão, e Jairzinho não era para ser o titular na Copa de 70, que na Copa de 70 o jogador que treinou e que era melhor do que o Jairzinho era o Rogério, que era o ponta-direita do Botafogo. Porque Jairzinho no Botafogo jogava como meia, não como ponta-direita. O ponta-direita era o Rogério. Era o Rogério. Tanto que diziam que não ia dar certo aquele ataque, porque todo mundo era 10. Tostão era 10 no Cruzeiro, Rivelino era 10 no Corinthians, Jairzinho era 10 no Botafogo, Pelé era 10 no Santos. E aquele ataque de 70 é de camisa 10. É verdade. Verdade. E na sua época de jogador de futebol, demorou muito tempo para passar para a arbitragem? Já foi imediato dessa passagem do Botafogo? Não, tive ainda 8 anos no futebol. E tive a oportunidade, por exemplo, de no Alecrim jogar com grandes jogadores. No Rio Grande do Norte eu tive um colega que depois foi para o Botafogo e que chegou à seleção brasileira, que foi o Marinho Chagas. E tantos outros. Um jogador que também teve no Botafogo, Galdino, que era um ponta esquerda, que também é muito bom jogador. Então, naquela época, você se preocupava mais com a parte técnica e hoje é com a parte física. Tanto é que na minha época era 10 bom e um mais ou menos. Hoje é 10 ruins e um sofrível. Já se interessava na época de jogador pelas regras do esporte? Já. Por quê? Porque tem muito jogador que não sabe de regra, né? Não. E árbitro também, né? E árbitro também. Tem árbitro que também às vezes não sabe, não, porque tem árbitro que, por exemplo, tem árbitros do futebol brasileiro, da minha época, que não sabia ler nem escrever. Levava sempre uma pessoa para ajudar da família que fazia a súmula depois do jogo. O vestiário fechado, ele relatava o que aconteceu para o cara fazer a súmula.
que ele apitava muito bem, mas não sabia ler nem escrever. Nossa. Que, aliás, a arbitragem, a regra, eu tive um professor no Rio, que eu fiz a escola de arbitragem na Federação do Rio de Janeiro. E na primeira aula, Eunapo de Queiroz, ele virou para os alunos, que tinham uns 50 candidatos, que naquela época era muito, né, porque ninguém gosta de... que o aplauso do árbitro é a vaia. Pouca gente se adapta à vaia. E esse Eunapo de Queiroz, ele disse, olha, o árbitro tem que ser cínico, boçal e soberano. Torcida gritou, apita alguma coisa. Torcida calada, segue o enterro. É uma estratégia interessante. Teodoro, e como é que você começou na arbitragem? Pois é, então, quando eu jogando, treinando no Botafogo, eu fiz amizade com um árbitro, e num jogo amistoso, Botafogo e Olaria, chamado José Aldo Pereira, que depois se tornou conhecido. E o Zé Aldo Pereira, eu perguntava para ele algumas coisas que ele não soube responder. Eu perguntei, Zé Aldo, qual é a origem do apito? Ele disse, não sei. Zé Aldo, por curiosidade, né? A gente sabe que esse negócio do impedimento aí é uma confusão danada, é gerador de polêmica. Como surgiu o impedimento? Ele também não soube. Então eu passei a me interessar por arbitragem. O Zé Aldo me indicou o Emílio Marques de Mesquita, que era muito amigo dele, que era um árbitro de São Paulo, e eu fui fazer o curso na Federação do Rio de Janeiro, isso em 1985. 1985. Qual foi o seu primeiro jogo? Foi Fluminense e Serrano no Maracanã. Fluminense e Serrano? Já no profissional. Que lá naquela época você apitava e bandeirava, você tinha alguns jogos nas categorias de base e já nos profissionais. Então, esse jogo Fluminense e Serrano foi um presente que o doutor Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da federação na época, ele disse, você vai apitar um jogo que para você é muito importante e para mim também. Agora, seria interessante, olha o que ele falou, seria interessante que o Fluminense não perdesse do Serrano, porque no próximo domingo joga Fluminense e Flamengo. Se o Fluminense perder ou empatar, a renda cai 30%. Aí eu escutei aquilo, entrei para o campo, o Fluminense era muito superior, ganhou, mas na saída, depois do jogo, ele falou para mim o seguinte, ainda bem que você entendeu que empregado não desagrada patrão. E a arbitragem até hoje é isso, entendeu? Não tinha jeito, né? Só se não. E a arbitragem é bom senso. Se você entrar em campo com um livro de regra, os jogadores tiram o apito da sua boca com 10 minutos de jogo. Então você tem que, o importante na arbitragem é saber quem é quem. Os jogadores que estão dentro de campo, você tem que saber aquele que é líder, aquele que reclama mais, aquele que dá mais pancada porque não sabe jogar. Então, esses jogadores, você tem que saber, antes de entrar em campo, o que vai fazer e como proceder, que é o planejamento da arbitragem. Isso que o Tonhão sempre fez muito bem. O Tonhão sabia quem era quem, de que maneira você... Porque se você já que é um camarada com temperamento muito forte, se eu for discutir com você, é fato gerador, de repente de eu ter que lhe dar um cartão amarelo, um cartão vermelho e lhe expulsar, às vezes sem necessidade, provocado pelo árbitro. Então você às vezes manda um recado, avisa lá, o André Isaac não está... essa discussão, a maneira com que ele está se dirigindo ao árbitro, os assistentes não está certo. Então você passa a administrar os jogadores pelo recado dos próprios companheiros, em vez de você ir lá se destacar. Se o cara dá muita pancada e você vai em cima do jogador que deu a pancada, ele vai reclamar, você vai chegar já irritado. Então, o jogador que está dando pancada, você apita de longe, apita o local e para onde tem que ser, para a direita ou para a esquerda, mas nunca se aproximando muito para não ser um fato gerador de discussão. Tudo é estratégia, né? Estratégica. É aquela questão, essa questão, por exemplo, do planejamento do jogo é que é importante. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre esses assuntos e também ainda hoje no programa, você, Teodoro Castro Lino, vai responder a pergunta na marca do pênalti.
a mais difícil que nós deixamos para o final do programa. Ok. Você não sabe a pergunta, mas quem está em casa, acompanha agora. É necessária tecnologia para ajudar a arbitragem? Que efeitos ela pode causar no futebol? Daqui a pouco, Teodoro Castrolino, na marca do pênalti. De alegria, oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando com o ex-árbitro Teodoro Castrolino, escritor, empresário. Aliás, como escritor, já são quantos livros? 4 livros. 4 livros. E o último prefácio é do Luiz Felipe Scolari, Filipão, que pouca gente sabe, na carreira dele como jogador só fez 2 gols e os 2 foi contra. No que CSA. carreira Jogou desastrosa, no né? CSA, é. E ele não esconde isso de ninguém. Fez 2 gols e os 2 foram contra. E quais são os títulos dos seus livros? É o Outro Lado do Futebol, A Origem das Regras, O que está por trás do apito, e agora, que é um livro que eu acho que é bastante interessante, A Morte do Drible e a Ascensão do Pontapé. A morte do drible e a ascensão do pontapé. Que não é a violência que está aumentando, é a arbitragem que está recuando. Então, estou fazendo um estudo, fiz o estudo, a pesquisa, e estou lançando esse livro, que é interessante porque ele fala de coisas que, vamos dizer assim, pouco conhecida no mundo da arbitragem. Para encontrar os seus livros, onde? Da Mensagem. Os meus livros geralmente são editados em Portugal, por quê? Porque lá em Portugal, essa Mensagem, que é o primeiro livro que eu fiz, O Outro Lado do Futebol, lá foi um sucesso muito grande, que lá em Portugal, em cada esquina tem uma livraria. Aqui no Brasil, em cada esquina tem uma farmácia. Então eu prefiro editar lá e depois vem para cá. E deve ser distribuído pela Siciliana. Pela Siciliana. Então já são 4 publicações. 4 publicações. Essa mais recente, esse tema é interessante, hein? É A Morte do Drible e a Ascensão do Pontapé. E é isso que está acontecendo, né? E o que me provocou esse livro é uma questão interessante. Eu fiz parte de uma comissão que foi aquele caso do Edilson Pereira de Carvalho. Então, o Edilson foi um escândalo nacional e tudo, e foi feita uma comissão para fazer uma avaliação dos jogos do Edilson. Eu, Sidraco Marinho e o Cília Santana, lá de São Paulo, que foi o Marco Polo Deonero que nos convidou para lá. E o que eu achei interessante é que nós ficávamos 3 ou 4 dias avaliando jogo por jogo, e nos jogos do Edilson não aparecia nada diferente. Então, nós estivemos na casa dele, e eu percebi, pelos jogos que foram analisados, que o Edilson estava fazendo o seguinte: em vez dos caras enganar ele que estava enganando os caras. Porque ele recebia dinheiro de dos dois, das 2 equipes, o que ganhava, ele ficava com dinheiro, o que perdia, ele devolvia. E isso no mundo do futebol não é novo. Mas ele vinha fazendo isso e aqueles apostadores acreditaram nisso, e ele depois confessou. Então, a questão do árbitro, essa questão... Ele não alterou os resultados? Se você analisar todos os jogos dele, não tem nenhum jogo alterado. Não tem nenhum jogo, não tem assim coisas inexistentes, um pênalti escandaloso, essa coisa não tem. Porque ele apitava bem, né? Apitava bem, mas só que ele jogava, né? E quando você passa a jogar e que falta o dinheiro, você fica vulnerável. Foi o que aconteceu com ele.
E aí E aconteceu agora o que é comentarista de arbitragem lá em Jacareí. Que interessante, né? É. Teodoro, árbitro fabrica resultado? Você já viu alguma situação? Ele tem condição de fabricar. Como? Tem. O árbitro que fabrica resultado é até fácil de você, o cara que entende futebol, ver. Sempre que um árbitro está apitando faltas fora da bola, que está todo mundo durante o jogo de olho na bola. Agora, quando você começa a marcar, você vê assistente marcando atrasado. 3 ou 4. Porque cada impedimento que o assistente marca, a bola passa para o adversário para reiniciar o jogo. Com 4 paralisações, são mais 4 reinícios de jogo para o adversário. Essas faltas, quando você vê árbitro apitando e levantando o braço e ninguém entendeu nada, então, às vezes, tem que ficar um pouco atento sobre isso. O Aristeu Leonardo deu aquela entrevista, que foi o motivo da demissão dele, mas ele sabe muito bem o que ele estava falando. Então, pelo Brasil, a gente sabe que o árbitro querendo, e não precisa ser muito inteligente, que a interpretação Quem foi é ou do não meio foi? nota? Quem é do meio nota, dá para notar. Você, quando vê árbitro apitando muita coisa fora da bola, árbitro encostando muito em jogador, árbitro pedindo para jogador, quando está caído, não se levantar. Que ele diz, não se levanta, que eu já chamei a maca. Por quê? Porque até a maca entrar e tirar o jogador, é quase 1 minuto e meio a menos no jogo. O jogo. Então você, quando vê o árbitro pedindo para o jogador ficar deitado, o árbitro está apitando fora de lance, fora da bola, impedimentos sequenciais com lance atrasado. Porque como é esse lance atrasado? É feito o lançamento, o bandeira não marca nada, depois que acontece a jogada, lá está o bandeira com a bandeira em pé. Aí lá vem o árbitro apitando, aí tem árbitro, quando apita, que ele vai até no bandeira, às vezes você vê o cara fazer aquele turismozinho, vai lá e volta. Às vezes vai lá para perguntar se o cara vai ao cinema à noite. Não é nem assunto do jogo. Ô André, você vai ao cinema hoje à noite, vamos tomar um chopinho ou tudo, e o relógio está andando. Então, esses detalhes de muita paralisação, fora de bola, impedimentos sequenciais, árbitro discutindo com o jogador, puxando discussão com o jogador, que quando o árbitro vai em cima do jogador e reclama e que é cercado, você muitas vezes vê o árbitro cercado por jogador. Ali é 3 minutos ou 4 a menos. É verdade. E a maioria dos árbitros não dá desconto, por quê? Porque árbitro não faz hora extra. Deu em 90 minutos, ele encerra. Você já recebeu alguma proposta indecorosa no futebol? Várias, e muitas, principalmente no Rio, porque no Rio o vestiário de árbitro tem mais gente do que camarim de cantor. Então você vê dirigente chegar para pedir favor, dirigente pedir para, olha, fulano xingou não sei quem no outro jogo, meu jogador foi machucado, ou isso, aquilo. Então tem essas propostas. Só que se você aceitar uma proposta, aquela pessoa que lhe cantou ou que lhe ofereceu propina nunca mais vai acreditar e você está queimado. Então o árbitro que disser... Ele vai imaginar que a pessoa pega do outro também, né? Claro, claro. Aliás, teve até um árbitro lá no Nordeste que jogaram um envelope e tinha R$300 e ele mandou os bandeiras contar e só tem 300. Daqui a pouco estavam batendo na porta, aí era outro envelope, aí era 300. Aí ele saiu, mas olhou para os bandeiras só. Você vê, as duas equipes, um mandou 300, outro mandou 300, quer dizer que quer empate. Muito bom. E aí tem muito. Esse negócio até hoje, o cara que disser que nunca foi cantado por dirigente, por que é que os árbitros estão sempre em federações? Por que é que não existe a independência total dos árbitros? Porque os árbitros têm que ter uma sede, alguma coisa fora. Eu me lembro lá no Rio que eu pertencia à Federação Carioca e Paulista e é delicado você, uma sexta-feira, estar subindo com o dirigente de jogo que você vai apitar. Então os árbitros eu acho que devia ter uma autonomia e eles ficarem um pouco fora das federações. Ficar um pouco mais isolado, né? Te ofereceu dinheiro? Não, dinheiro nunca não. Dinheiro nunca não? Só promessas, né, como oferece para a maioria dos árbitros, oferece... Você não se lembra agora em Portugal que árbitros vinham de avião passar final de semana no Nordeste depois dos jogos do Benfica e do Porto. Você trabalhou numa época
que tinham muitos dirigentes assim polêmicos da história do futebol, tinha. né? Acho que o Emil Pinheiro. Eurico Miranda. Eurico Miranda. Miranda invadiu o vestiário lá do Maracanã uma vez, pegou todo o dinheiro que era da taxa nossa, que a gente estava tomando banho, porque o Bregalda tinha marcado um pênalti contra o Vasco e ele disse que depois daquela roubalheira ninguém merecia receber nem levar dinheiro para casa. E levou o dinheiro, não sei se foi para casa dele, que nós só fomos receber 3 ou 4 semanas depois no Tribunal da Federação Carioca de Futebol. E acabou recebendo, né? Para que fez isso, né? Mas ele invadia o vestiário e mandava, tipo o Castor de Andrade. Castor de Andrade também era... Uma vez o Castor de Andrade invadiu o vestiário do jogo Bangu e Portuguesa e disse, olha, eu não vim aqui pedir para ser ajudado, mas também se eu for prejudicado, vocês vão sair daqui de dentro do vestiário, dentro de um caixão. Que isso, E ele falava isso e só mostrava aqueles seguranças dele. Aquele monte de capanga. Bicheiro Castor de Andrade, o patrono do Bangu, né? Isso. Patrono do Bangu. Tinha dinheiro demais, né? O negócio dele lá era pesado. O negócio dele era pesado, era o jogo do bicho. Teodoro, e jogador para dar trabalho dentro de campo? Eu estou desculpando, é que eu estou meio gripado. Não, sem problema. Eu estou muito gripadão, mas jogador, o Júnior, que hoje é comentarista. Eu apitando Portuguesa e Flamengo, a bola saiu para a lateral, ventando muito na Portuguesa. O Tita bateu o lateral e a bola passou por cima da cabeça do Júnior. Aí eu disse, Júnior, o vento aqui atrapalha muito, né? Aí ele virou para mim e disse, não, aqui só tem um vento que está atrapalhando, é o vento que está saindo do seu apito. Desse jeito. Aí eu saí, segue o jogo, né? Segue o jogo. Foi agressivo, né? Só tem um vento que está atrapalhando aqui dentro do campo. É o sopro que está saindo do seu Depois apito. você teve a oportunidade de conversar isso com ele? Sim, com ele. Ficamos amigos, né? Que o Júnior que é jogador inteligente, ele elogia o árbitro. Porque o árbitro, como um ser humano, se eu lhe elogio e você está apitando o jogo, se acontece alguma coisa com você, eu já vou tomar uma decisão um pouco diferenciada. Agora, se um cara só xinga, a mesma coisa, você já fica com um exemplo assim de um jogador inteligente na sua época. Eu acho que o Júnior, o Zico. O Zico não dava trabalho, o Zico eu me orgulho de ter trabalhado no início da carreira dele e no último jogo também trabalhei no Maracanã, a despedida dele. E eu era muito amigo do Antunes, que era o irmão do Zico, que cuidava da parte administrativa dele, que morreu precocemente jogando futebol. O Antunes, jogando uma pelada, faleceu. Qual foi o jogo inesquecível da sua carreira? Eu acho que foi no Japão, o Sub-17, Gana e Japão, que foi um jogo muito difícil e principalmente porque o jogo de muita velocidade, um jogo que eu não estava bem. Para você ter uma ideia, eu depois no tape eu fui ver. Eu marquei, das 6 faltas que eu marquei no primeiro tempo, 5 não existiram. Então é um negócio complicado. Encoberto, longe da jogada, e no segundo tempo eu me recuperei. Foi um jogo assim muito delicado, porque era um jogo que no vestiário quem foi nos cumprimentar foi, na época, o Blatter, que era o secretário de João Avelange. E o Blatter, o que existe interessante do Blatter é que na eleição do Blatter para presidente da FIFA, o Avelange já apertou na mão do Blatter e disse, nunca você vai ser e nunca vai chegar onde eu cheguei. Que aí todo mundo presente lá ficou assustado com o Avelange falar isso. E o Avelange concluiu dizendo, você nunca vai chegar onde eu cheguei, porque você não vai ter um secretário que eu tive, que foi você. Que beleza. Porque o Blatter realmente é uma pessoa muito culta, fala 5 idiomas, é um camarada que competente. Hoje a FIFA fatura mais do que grandes multinacionais. E as 4 pernas que senta, a cadeira que senta o Blatter, é Adidas, Coca-Cola, Sony e Hyundai. São as 4 pernas que segura a FIFA. É isso aí. Daqui a pouco, gente, o Teodoro vai contar algumas coisas que ele tem do conhecimento dele do futebol. Como é que surgiu a bola,
Como é que surgiu o campo de jogo? Por que são 11 contra 11? Como é que surgiu a chuteira? Como é que surgiu o árbitro de futebol? Enfim, as 17 regras, o Teodoro Castrolino tem uma maneira muito especial de contar para você. E ainda hoje, Teodoro vai responder também a pergunta na marca do pênalti. É necessária tecnologia para ajudar a arbitragem? Que efeitos ela pode causar no futebol? Daqui a pouco, Teodoro Castrolino, na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. A concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, de produtos de limpeza para o seu carro, se você precisa de tintas, de massa corrida, a 3A Indústria Química é completa, com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Entre em contato também pelo telefone. Estamos tabelando com o Teodoro Castrolino, ex-árbitro de futebol e também escritor, e ele tem uma particularidade como um homem entendedor do futebol. As pessoas que conhecem o Teodoro Castrolino o colocam como um estudioso do futebol. Tanto é que dentro da sua função, árbitro de futebol, ele procurou saber as regras e a origem de tudo que está dentro do futebol. Primeiramente, Teodoro, como é que surgiu o campo de jogo? Olha, o campo de jogo é uma coisa interessante, porque se jogava antigamente em vários lugares. Lugares abertos, na rua, temos imagens de pinturas na Inglaterra, 1333, o futebol sendo jogado na rua, e que foi proibido pelo rei porque a bexiga, que é a primeira bola que se tem notícia, é uma bexiga de boi recheada com raspa de madeira. Então ela quebrava as vidraças. Mas a criação das medidas 110 por 75, nada mais é que quando for criar a regra número 1, o campo, o pátio interno da Universidade de Cambridge é 110 por 75. Aí os ingleses impuseram, que a Escócia não queria aceitar, do campo ter essa dimensão. E até hoje, você chegando lá, tem o campo 110 por 75 e a trave 7,32 por 2,44, nada mais é do que as duas portas de fundo da universidade. E a bola era uma bexiga? A primeira bola que se tem conhecimento, ela foi produzida na China, e Guangzhou, um cozinheiro, que era utilizada como treinamento militar. Então ele fez essa bexiga de boi recheada com raspa de madeira e era colocada como treinamento militar entre os batalhões para diminuir a brutalidade e a violência. Então tem registros dessa primeira bola. Então, que é uma coisa muito antiga. Para diminuir a brutalidade? A brutalidade e a violência. Se eles vissem alguns lances do futebol moderno, né? É a mesma coisa, eu acho que nunca mudou, né? Número de jogadores, por que 11 contra 11? Se jogava, a princípio, como uma pelada. Você, se está numa praia ou algum campo aí, você veja que às vezes está jogando 15, aí um quer entrar, vocês aguardam mais um pouco, que o primeiro que chegar entra um para um lado, outro para o outro. Não existe até hoje isso. Então, na Escócia, no País de Gales, na Inglaterra, o número era 30, 26, 27, e existia, nesse pátio na Universidade de Cambridge, uma pelada
aos domingos. Só que alguns foram casando, outros se formando e viajando, principalmente os engenheiros, e só sobraram 11 que nunca faltavam. Quando foi fazer a regra, número de jogadores, o Quinardi, que era um dos jogadores na época, que era um engenheiro, ele disse, não, vamos fazer 11 contra 11, porque é o número ideal para as dimensões do campo. E ficou 11 contra 11. Se fossem 12 que não faltavam, né? Aí poderia ser ter sido 12 muito interessante. E os engenheiros ingleses, a maioria dos clubes que existem no mundo hoje, deve-se a esses engenheiros ingleses que viam que a maioria dos clubes que foram fundados na Argentina, aqui na América do Sul, você veja que são equipes criadas à beira das estradas de ferro. Porque os engenheiros vinham para colocar as linhas férreas e, como traziam essa tradição do futebol, eles criavam essas equipes. Sobre os equipamentos dos jogadores, quem inventou a chuteira, Teodoro Casulino? A chuteira foi inventada por Badiel Macou, que era o sapateiro de um reitor de uma universidade, que o reitor, vendo o filho jogar naqueles campos enlameados da Inglaterra, ele teve a ideia de colocar uma treliça aqui, aqueles mais antigos sabem que a chuteira antigamente não tinha o pino, era só uma treliça. E o Badiel Macou, que é considerado o criador da chuteira, foi ele que criou essa treliça para o filho do reitor não escorregar. E o uniforme? Meião, short, não, bermuda? os primeiros uniformes, que se você olhar as fotos antigas, era calça comprida. A calça social, calça né? comprida, e botina. Que não tinha chuteira, nem bermuda, nem calção. Para você ter uma ideia, pela primeira vez, quando a seleção da Argentina entrou no campo do Fluminense de bermuda, a dona Aldegundes, que era uma diretora do Fluminense, abandonou as tribunas porque achava uma imoralidade uma equipe de futebol entrar de bermuda. Mas a evolução do uniforme foi de acordo com a movimentação. Conforme o futebol teve mais mobilidade, passou de calça comprida para bermuda, de bermuda para calção, e esse short lá que se usa. É devido à mobilidade. E o uniforme, para você ter uma ideia, da chuteira até essa chuteira com fibra de carbono que nós temos agora, durou 108 anos. Teodoro, por que surgiu o árbitro do futebol? Como é que surgiu? O árbitro surgiu para evitar as polêmicas. Da mesma forma que ele surgiu para evitar polêmica, ele vai sair de campo, na minha opinião, daqui mais uns 10 anos, não vai ter árbitro dentro de campo, não. Os sensores eletrônicos, essa coisa, vai tirar o árbitro e colocar lá numa cabine. Mas o árbitro surgiu em 1816 com um engenheiro que estava na cidade de Como, na Itália, e ele viu na plataforma um cara dar um apito, um guarda dar um apito para avisar o maquinista lá na frente que todo mundo já tinha adentrado o trem e o trem podia ir. E aquele engenheiro viu aquele som, que o primeiro apito é o Balila, e esse engenheiro levou para a Inglaterra. Em 1886 foi usado pela primeira vez um apito dentro de campo, graças a esse engenheiro que viu esse apito Balila. E o árbitro, a função do árbitro era tirar dúvidas, porque quando começou o futebol na Inglaterra a ter acesso e decesso, que tinha só 10 ficavam na primeira divisão e muita gente queria entrar nessa primeira divisão. Aí teve a primeira vez acesso e decesso. Para ter acesso e decesso, começou muita polêmica, porque cada clube tinha seu fiscal. Daí vem a origem do fiscal de linha, que o fiscal de linha era para fiscalizar quem ia apitar, porque tinha que trazer um cara neutro para poder tirar as dúvidas, porque eles estavam torcendo tanto, aqueles fiscais, que cada clube tinha seu representante e as dúvidas eram tiradas fora de campo. Mas a polêmica era tanta e a confusão era tão grande que teve que trazer o terceiro, que era de fora, que era o árbitro neutro. E aí surgiu os fiscais do árbitro, que depois ficou fiscais de linha. E deve ter continuado uma brigaiada, né? Até hoje, até hoje. Aí esses fiscais de linha, no futuro, passaram a ser os auxiliares. Os auxiliares, até hoje, Lesman, né? E aí vai. Porque você só sabe que o cara está apitando bem ou mal se as duas equipes estão vaiando o árbitro. Se as duas estão revoltadas, xingando o árbitro, é que ele está apitando bem. Agora, se a torcida do Vila está calada e a do Goiás xingando, você pode ter certeza que ele está ajudando o Vila. E se for vice-versa,
Torcida do Goiás calada e a torcida do Vila revoltada é porque o árbitro está ajudando o Goiás. Agora, se as duas estão revoltadas, é que ele está aplicando a lei do jogo. Teodoro, por que 90 minutos? 2 tempos de 45? Que é o tempo das aulas. Na Inglaterra, o tempo de aula era 45 minutos e com 5 minutos de intervalo. Então, existe um documento interessante, porque tinha um professor que gostava tanto de futebol que ele emendava. Então, passava a ter 90 minutos, porque quem joga futebol e quem faz o que gosta não cansa, né? Se você está numa pelada, você não quer que termine. Então, o porquê dos 45 minutos nada mais é do que o tempo de aula e o intervalo de 5 minutos. Hoje esse intervalo é prolongado porque cada vez mais, principalmente a televisão, quer mais tempo para anunciante. Porque você com 5 minutos tem poucos anunciantes, com 10 minutos tem mais, com 15 tem mais, e tem gente que quer colocar intervalos, 25 minutos, um intervalo, mais 25 minutos, outro intervalo, e por aí vai. Por que impedimento? Como é que inventaram isso? O impedimento é uma ideia do Kinardi sobre a distribuição dos jogadores em campo. Porque se você for num jogo que não tem impedimento, fica a maioria debaixo de uma baliza e outra do outro lado. E aqueles chutões. E o meio de campo fica vazio. Então, devido à distribuição dos jogadores em campo, o Kinardi teve a ideia de fazer o impedimento. E o impedimento é ele que dá essa plástica no futebol. Então você veja que, apesar de ser uma polêmica muito grande, o impedimento demorou 80 anos, porque a Escócia e a Irlanda não aceitavam. Mas com o tempo eles chegaram à conclusão que o Kinardi tinha razão, que o impedimento até hoje é o tempero do futebol. Foi ou não foi, geralmente os impedimentos é muito difícil de ser marcado, porque como é que você, correndo numa lateral de campo, você pode ver 3 coisas ao mesmo tempo. Onde está a bola, se o árbitro está virado para você ou não, e o jogador que vai receber. Porque se o árbitro está virado para você e você levanta a bandeira e ele não lhe vê, o pessoal vai jogar tudo em cima de você. Então você tem que estar preocupado se está no campo visual do árbitro, quem lançou e quem vai receber, isso correndo. Então, de que maneira você vê, às vezes, 3 coisas ao mesmo tempo para tomar a decisão, se está ou não, porque o bandeirinha ele não pode ter dúvida. Ele tem que ter certeza sempre, ou está ou não está. E por que existe pênalti? O pênalti foi para diminuir a pancadaria, a brutalidade, é que foi criada uma área que a princípio era do lado para outro do campo, que era um risco. Existem fotos de campos antigos com essa marcação. E a conclusão era que tudo que tivesse a menos de 11 metros da baliza, qualquer falta ali, que a brutalidade era muito grande, seria marcado um tiro direto contra a equipe infratora. Então a marcação do pênalti foi para diminuir um pouco a violência dentro das proximidades da baliza. Futebol tem 17 regras, Teodoro. Falta alguma? A mais importante, que é a regra 18, que não está no livro de regras, que é a ação comanda a participação e o árbitro, ele tem que ter a sensibilidade, o bom senso e a inteligência de apitar de acordo com a situação. Então, a situação comanda a ação. O árbitro que queira aplicar as 17 regras ao pé da letra, ele não termina um jogo. Então, a coisa mais importante do árbitro é ter bom senso. É você ter a habilidade de ali ter 22 sábios querendo enganar um bobo. E às vezes você se fazer de bobo não quer dizer que você seja não. Então, dentro do campo de futebol, 22 sábios querendo enganar um bobo. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais sobre regras, sobre a carreira de Teodoro Castro Lino e no próximo bloco ele vai responder a pergunta na marca do pênalti. É necessária a tecnologia para ajudar a arbitragem? Que efeitos ela pode causar no futebol? Daqui a pouco, Teodoro Castro Lino, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A.
Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o ex-árbitro Teodoro de Castro Lino. Ô, Teodoro, por que surgiu o cartão amarelo e o cartão vermelho? Como é que surgiu isso? O que provocou o cartão amarelo e o cartão vermelho foi o famoso jogo da Argentina, em que o Ratinho, na Copa de 66, se recusou a sair de campo antes. Ele disse, olha, eu só vou sair daqui do campo se esse árbitro ladrão, que era um russo, que tinha o árbitro era russo, o bandeira um turco e o outro um coreano. E ninguém sabia falar espanhol. Então ele disse, não, esses ladrões aqui tem que dizer o porquê está me expulsando. E essa discussão demorou mais de 18 minutos e o pessoal da diretoria da FIFA, inclusive estava lá, o Kim Aston, o Abílio de Almeida, que depois foi um dos secretários particulares do Avelange. Isso é uma coisa absurda, você ficar esse tempo todo aqui por causa de um jogador insubordinado. Então, a ideia foi do Abílio de Almeida, porque na época o Kim Aston falou só tem que criar alguma sinalização, alguma coisa que todo mundo possa entender. E o Abílio de Almeida, na janela do quarto dele, vendo o sinal vermelho e amarelo, no dia seguinte, na reunião da FIFA, ele falou, vamos criar um cartão vermelho, que é a expulsão, e um cartão amarelo, que é uma advertência. Aí está a origem do cartão vermelho e amarelo. Mas o causador foi o Ratinho. Que interessante. Aquele zagueiro da Argentina. Também tem outras histórias do futebol. É verdade que a Copa do Mundo surgiu de um brinde? É verdade. Dois tomadores de uísque e vinho. Então foi tinha a primeira Copa do Mundo, você sabe que foi no Uruguai. Sei, então, de 30. O embaixador uruguaio que tinha amizade com o Júlio Rimet fez a proposta deles tomando vinho, porque ele tinha um amante e a amante era uruguaia. E o que é que aconteceu? Ele pediu, e o Júlio Rimet aceitou, dele fazer a Copa do Mundo no Uruguai, pagando a hospedagem e a alimentação. Que legal. Então surgiu dessa maneira. Teodoro, lembrando que nosso programa tem o apoio dos produtos do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, procure o Shopping do Escritório, uma loja sempre perto de você. É só entrar em contato também pelo telefone. O Shopping do Escritório vende mais barato porque fabrica. E o Shopping do Escritório do Marco Antônio te presenteia com uma cadeira giratória. Obrigado. Pode escolher a cor, tem vermelha, tem verde, tem preta. Não, preta. A preta. O árbitro, aliás, o uniforme do árbitro durante muito tempo sempre foi preto. E os antigos diziam, o árbitro é aquele que entra todo de preto, de luto de si próprio. Luto de si próprio. Árbitro torce para time de futebol? Torce. Torce? Torce. Todos? Tem duas coisas que, se você procurar, você veja o que é. Você se lembra do jogo Fluminense e Bangu, e que o Bangu precisava só do empate, e que o Wright estava apitando esse jogo e teve um pênalti no final, aos 49 minutos, que o Cláudio Aldão foi derrubado dentro da área e não marcou, invadiram o Maracanã. Se você procurar aí nos arquivos, vai encontrar. E por que o Wright não marcou aquele pênalti? Porque inconscientemente, ele apitando aquele jogo, talvez ele tenha se lembrado que ele foi goleiro do Fluminense.
Então, isso tem muito. Isso aí, geralmente... eu, por exemplo, fiquei muito contente na vitória do Botafogo, que fazia 22 anos. 22 anos. Você é botafoguense? Sou botafoguense, porque vestia a camisa do Botafogo. Então, 22 anos ou 24 anos que o Botafogo não era campeão. Se você for pesquisar, quem foi que trabalhou naqueles jogos? Os 3 eram botafoguenses, inclusive eu. Mas sempre tosse. Isso aí não tem como esconder, não. E a sua carreira como dirigente, né? Você chegou a trabalhar na Federação Goiana de Futebol. Cheguei a trabalhar na federação, o Wilson da Silveira me convidou para ser diretor de árbitro. Que não é fácil ser diretor de árbitro aqui na Federação Goiana, porque, por exemplo, um dos maiores árbitros da Federação Goiana, que todo mundo esperava ele dar um cartão, aí ele tirava um lenço cor-de-rosa, que era o Lindonor Ribeiro, que, na minha opinião, apitava até mais do que Romualdo da Filho. Então, o Lindonor é um camarada que a habilidade dele, ele foi aluno do Urias. É uma coisa impressionante. E eu fui diretor de árbitro, e que não é fácil a quantidade de dirigente pedindo fulano, Beltrano. E, rapaz, agora aí você... Mas eu fui diretor de árbitro, na época o diretor de futebol era o Wilson Balzac. Wilson Balzac. Que queria só o Caetano apitando o jogo do Vila. Eu disse, então, ele vai apitar 10 jogos seguidos. Aí no terceiro já não queria mais. Zé Caetano. Zé Caetano, entendeu? Que via tudo pênalti, ele marcava a pênalti a favor do Vila 5 metros fora da grande área. Aquele era torcedor mesmo, Caetano. Mas gente boa. Um abraço para você, Caetano. Eu fui diretor de arte, fui diretor de futebol. Diretor de arte e diretor de futebol. E sempre representei o Wilson da Silveira em muitas reuniões representando a Federação Goiana, junto à diretoria da CBF. Então, eu sou grato ao Wilson da Silveira, que me deu uma oportunidade como dirigente. Aí depois eu recebi um convite da TV Anhanguera para ser comentarista. Não está mais lá por quê? Eu agora estou me dedicando mais à empresa, porque na nossa linha do tempo você tem que saber como administrar. E agora eu estou dedicado mais à empresa Tecidos Tita. Tecidos Tita, que é a empresa que você administra já há muitos anos, né? Não, foi criada pelo meu tio e minha tia, Manuel Madruga, que faleceu, e minha tia, que tem 94 anos, está lúcida, é uma pessoa muito dedicada à empresa, está todos os dias na empresa, administra, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Abrimos uma filial em Cuiabá e agora estamos fazendo um novo planejamento para uma expansão no Norte e Nordeste. Está trazendo material da China, né? Da China. Nós fazemos as 4 viagens à China anualmente, porque realmente a indústria têxtil no Brasil ela foi sucateada. Então, hoje, as pessoas que precisam de tecidos têm que procurar na China. Você é casado? Sou casado. Qual o nome da esposa? Com Marlene Ferreira Arantes e tenho 2 filhas maravilhosas, que é a Manuela a Bela e a Teodora Branca de Neve. Me fale sobre a dona Marlene. A Marlene é uma pessoa dedicada, goiana, abusou da minha santa inocência e pureza de alma, e o homem nasce livre, mas é escravo da mulher que passa pela vida. Me fale sobre a Manuela. Manuela, estudiosa, dedicada, gosta muito de ler e estuda no homem. E a Teodora? A Teodora Branca de Neve faz balé, natação, ciclismo, toca violão e piano. Que é também isso? Gosta muito de estudar. Multifunções. É isso aí. Vamos à pergunta agora na marca do pênalti, aqui na tela. É necessária a tecnologia para ajudar a arbitragem? Que efeitos ela pode causar no futebol? Teodoro Castro Lino. Eu lhe pergunto, uma bola com chip, ela custa mais de R$1.000. O Real Madrid pode comprar, Benfica pode comprar, Goiás pode comprar, Pires do Rio, será que pode? Não. Então, é o salário de um jogador, Itaçu, né? Não pode. Então, a partir do momento em que você pode usar alguns equipamentos de alta tecnologia e outro não pode, você pode criar uma desigualdade. Porque o futebol ele é bom porque é assim, em termos de essa paixão mundial, porque do jeito que uma trave é na 3ª divisão da África, ela é aqui na 2ª e na 1ª ou no campo do Real Madrid. Então, a tecnologia, ela, do jeito que está sendo, por exemplo, a bola, você sabe que é importante, se entrou, se não entrou, mas fica aquela grande pergunta. Se é da polêmica que nasce a paixão,
No dia que tirarem essa polêmica do futebol, talvez... Hoje existe uma grande preocupação dessa fuga dos torcedores dos estádios. Agora, a tecnologia, ela, a partir do momento em que o chip, a bola chinesa por R$2 possa ser oferecida à terceira e quarta divisão de qualquer interior, do Baraúna de Mossoró, de Pires do Rio, de Caçu, aí eu sou a favor. Entendi. Se pode ter do campeonato piauiense da segunda divisão, não pode ter erro, não pode ter também na Copa. Então Claro, tem que ser, claro. o futebol é igual em Porque todos tem os que ser cantos, igual né? para todos, porque só o rico pode comprar a bola e o pobre não pode, então aí fica desigual. Agora hoje, por exemplo, já tem lá na Holanda um campo de futebol, todo com monitores, um chip na chuteira do jogador, sabe-se quantas vezes você correu, em que direção você soltou mais a bola para o lado direito ou para o lado esquerdo, quantos impedimentos você participou, se você é atacante, quantos chutes você deu a gol, se acertou na trave, se foi 1 metro por fora, 2 ou 3. Então, essas tecnologias, no futuro, se for igual para todo mundo, eu sou a favor. Agora, se for só beneficiar os clubes que têm dinheiro e aqueles que não podem comprar uma bola ou uma chuteira, aí eu sou contra. E essa tecnologia vai matar a dúvida de alguns lances, né? Por exemplo, se a bola entrou ou não entrou, na próxima Copa das Confederações e da Copa do Mundo também. Mas isso também não vai expor o árbitro em algumas situações que ele tem que definir sem a tecnologia? Claro. E a grande problema, você se lembra de uma época de 2 árbitros que colocaram em São Paulo? Lembro. Aí, um lance de uma área do Palmeiras, o cara marcava. Um lance parecido na área do Corinthians, o cara não marcava. Então, por quê? Seriam 2 critérios. Essa questão do árbitro, que é interpretativa, a maioria dos lances, foi ou não foi, você, às vezes, o camarada tem certeza absoluta que o cara foi derrubado dentro da área. Você, no seu lance de visão, você vai ver por uma câmera, por outro lado, que o cara chutou ele mesmo. O Romário fazia muito disso. Ele entrava na área, ele chutava ele mesmo com a outra perna e caía. E, de preferência, puxando o zagueiro por cima dele. Quantas vezes os árbitros caíam nisso e marcavam a pênalti? Você vê agora o Neymar. O cara, às vezes, encosta nele, sem fazer falta, ele já se joga, ele se projeta. E isso, às vezes, leva o árbitro a erro. Você tem uma frase interessante demais, né? Que o olho da câmera não pisca, né? O olho da câmera não pisca. Isso é verdade. E hoje você veja na minha época, os árbitros mais antigos diziam, no campo só tem uma câmera acompanhando a bola. Então você fica sabendo que está acompanhando a bola. Então poupa-se um pouco, respira um pouco. Quando o jogo estiver terminando, procura ficar 5 minutos, onde a bola estiver, você está pertinho. Aí vamos dizer, mas olha o preparo físico do árbitro, está excelente, entendeu? E outra coisa, quando a bola for lançada para dentro da grande área, fica longe. Porque eles vão dizer, cadê o árbitro? Não está aparecendo na imagem? Se não está aparecendo na imagem, é que estava encoberto. Então ele não marcou porque não viu. Mas hoje é uma câmera para o assistente, uma câmera para o árbitro, e fica difícil. 15, 20 câmeras 20 câmeras, Na nossa época não, você via. Você é 10 metros, o cara avisava, é 10 metros em cruz. Querendo aparecer, fica junto da bola 10 metros. Não querendo ver, se não for convincente você ficar, eu não queira ver o lance, fica fora. Agora o importante é, quando estiver no finalzinho, ficar perto da bola para o pessoal, mas o preparo do físico do árbitro é excelente. Dá uns piques no final. Teodoro Castro Lino, você é feliz? Claro. Eu acredito em Deus e eu acho que no mundo tem 487 religiões. Se Deus estiver numa só, todas as outras estariam erradas. Então Deus está em todas. E a melhor maneira de você saber se uma pessoa tem religião é aquela pessoa que pratica o bem, que é o que eu faço. É isso aí. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Isso aí foi um abraço prazer. a todos vocês. É isso aí, ó, um pouco do conhecimento do Teodoro Castro Lino. Ele tem muitas histórias ainda para contar. Isso aí foi um pouquinho da história dele, dessa grande pessoa do mundo do futebol. E na semana que vem teremos outro convidado especial. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol.